Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Profecias Bíblicas. Você é muito bem-vindo a esse programa. Nós estamos aqui com os pastores Edilson Rocha, Paz do Senhor, Isaías Nunes. Paz do Senhor. E em continuidade àquilo que nós estamos falando da sociedade nos últimos dias, né? Hoje o tema desse episódio é Um Mundo em Caos. O texto que nós vamos usar como referência para esse episódio está em 1 João, capítulo 5, verso 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O programa Como Profecias, né, dessa última hora, nós estamos vendo todo o cumprimento das profecias nos dias que nós estamos vivendo. Mas por que isso? Porque é um momento especial que a igreja está vivendo. E quando nós falamos de igreja, nós estamos falando da igreja fiel. Aqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus, que foram santificados, perdoados e que estão numa jornada aguardando um momento especial que em breve vai acontecer, que é o arrebatamento. Nos episódios anteriores nós falamos sobre a crise da justiça, a crise da moral, da ética, falamos do caráter do homem dos últimos dias que forma a sociedade e hoje nós vamos falar de uma forma mais abrangente sobre a situação do mundo. Alguns pontos aqui serão citados com relação ao evento que nós tivemos, né, chamado Trombetas e Festas, que foi apresentada uma série de situações registradas em veículos de comunicação sobre o que está acontecendo em todo o mundo. E é sobre isso que nós vamos, então, começar na verdade, a falar. Nós estamos vivendo um momento de crise de liderança, né? Porque é um mundo enlouquecido, há um mundo que ninguém sabe aonde vai, para onde vai, né? E há um mundo que se enlouqueceu e está sendo projetado, inclusive, em muitos dos nossos veículos de comunicação, né? Não somos nós que estamos dizendo isso. A mudança de identidade, o Globo transmite isso. A mudança de identidade de gênero na escola, sem que os pais saibam disso, desafia os educadores dos Estados Unidos. Isso é uma loucura, uma coisa dessa, né? A pesquisa que deixa a Igreja Católica na Alemanha atordoada. Seus fiéis confiam mais em outro tipo de igreja cristã, não é? E está lá na publicação de gospel, E a Veja também falando de Putin, lançando nova política externa baseada no conceito de o mundo russo. Ou seja, cada um quer uma abordagem, vai para um lado, vai para o outro, né? A Gazeta do Povo, Israel chama a ONU de organização falida e moralmente corrupta. Não se entendem, né? A Veja também, 24 vezes pior que Hiroshima. Então, conheça a nova bomba atômica dos Estados Unidos. Uma coisa preocupante, não é? Também, Jerusalém Post, exposição iraniana do dia Al-Quds pede uma extinção nuclear de Israel. Ou seja, são manchetes que a gente fica assim assustado, né, de ver que não há qualquer tipo de entendimento, de sinergia entre as nações, os povos e esses conceitos que são absurdos, né, do ponto de vista humano. É um desequilíbrio completo, né? Exatamente. Um desvio completo. Além dessas notícias de um mundo enlouquecido, podemos ver algumas notícias relacionadas a divisões sensuais, como a do Correio Brasiliense, que diz assim: líder da igreja protestante alemã renuncia, suspeita de acobertar estupros. Também no canal Gospel Prime, pastores falam sobre crescimento do movimento LGBT, é um tema urgente, o crescimento desse tema nas igrejas. Também no canal Gospel, mais de 439 congregações abandonam a Igreja Metodista Unida por rejeitarem teologia pró-LGBT. Também no canal TGC, o declínio da igreja evangélica na Europa e Estados Unidos. No canal Gospel Prime, em apostasia histórica,
mais de 50% dos alemães deixam a igreja. E também na Gazeta do Povo, por desuso, igrejas na Holanda viram cafés, museus e até bares. É uma situação triste, né? Uma situação triste, principalmente a maioria das manchetes aqui, desses jornais, dessas fontes, dessas mídias, né? Está relacionado a um certo desapontamento do povo, né? Todas as pessoas estão desapontadas, desacreditadas de uma forma geral, com líderes, com a igreja, com aqueles que se colocam à frente, com os movimentos, com o ativismo, mas não para aí, né? É triste, né? Porque quando nós falamos até da reforma protestante na Alemanha, o berço, né, da reforma de uma forma geral, você vendo ali que número assustador, mais de 50%, igrejas sendo fechadas, virando museus, bares, cafés. Que tristeza, um declínio de fato, não só do evangelho em si, mas das pessoas, dos templos de uma forma geral. Isso assim, traz uma grande alerta para cada um de nós. Agora chama atenção essa outra manchete aqui da CNN Brasil, né? O que diz a ciência: o relógio do juízo final acelera e o mundo fica mais perto do apocalipse, dizem cientistas. Isso vem corroborar toda a profecia bíblica, né? Sim, e nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Para eles é o apocalipse. Às vezes vão dizer, o fim do mundo, o mundo vai acabar. Nós sabemos que o mundo não vai acabar, né? Jesus vai voltar, a igreja vai ser arrebatada, estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro e depois Jesus virá ainda para o milênio, governar durante o milênio. Louvado seja o nome do Senhor, Amém. Né? Agora, Suprema Corte do Texas decide contra pai que tenta impedir transição de gênero dos filhos. Que negócio complicado esse, né? E mais, a clínica nos Estados Unidos que deixa de tratar paciente com câncer por suas visões críticas sobre transgênero. É inacreditável que isso esteja acontecendo nos nossos dias. Organização da Juventude Católica Alemã quer autodeterminação sexual para crianças. Onde é que nós estamos chegando? A própria comunidade que se diz cristã já está contaminada com esse tipo de pensamento, né? O Exame, por exemplo, ativistas do Greenpeace invadem casa de primeiro-ministro britânico e cobrem de preto. Quer dizer, tem todo tipo de confusão, de desacerto, o mundo enlouquecido está aí. E essas manchetes nós tivemos, elas foram catalogadas no nosso evento Trombetas e Festas, não é? Ali a questão do ativismo, né? Foi falado a irresponsabilidade desse ativismo, a questão ambiental e o chamado ativismo do ódio antigo, né? Nessa fonte que está aí, né, projetada, diz assim, nós somos os filhos das bruxas que a Igreja Católica queimou. Deus e o diabo organizam festivais a 50 metros um do outro em Lisboa. É algo que é, de certa forma, completamente irracional, inacreditável, a situação que o homem chegou, né? A situação que o mundo está passando. Uma sociedade que está completamente degradada, decadente, sem direção, né? Sem esperança e continua, né? O mundo está desmoronando. Papa, esse é o Papa, essa reportagem é de outubro de 2023. Então, já temos outro Papa aí, mas a mentalidade é a mesma, né? E demais, continuando aí, a Revista Oeste aí de julho de 2023. O arcebispo considera a oração do Pai Nosso problemática por ser patriarcal. Olha a situação que nós chegamos. Pai Nosso que está nos céus. A Folha de São Paulo, a Arquidiocese de Baltimore, pede falência após revelação de abuso sexual de crianças. Isso em 23 também. Também a Dital Instituto, um instituto também publicou que a igreja não é mais dos bispos. Uma pergunta. A crise episcopal do catolicismo, artigo do Máximo Fagioli. Correio Brasiliense, ativistas protestam no Vaticano, ordenem mulheres sacerdotes. E Reuters
Papa Francisco sugere ligeira abertura às bênçãos. Sugere ligeira abertura às bênçãos. E aí vai, né? Aí, ó, no Guia-me, nós estamos passando aqui para você que participa conosco, são alguns pontos só para que nós possamos ter, né, digamos, uma visão crítica em cima da sociedade por conta daquilo que a própria sociedade diz. Nós não estamos dizendo nada disso, nós estamos reproduzindo aquilo que estão nos jornais, estão nas mídias sociais. Aí, na Guia-me está lá, reitor é criticado ao propor fim do termo Natal. E a pergunta é, quer apagar referências cristãs? Na CNN, por que o Egito está pedindo que a população coma pés de galinha? São coisas muito interessantes até, Edilson. Nova York é o 6º estado a aprovar a compostagem com restos humanos. Ó, a ética... É o corpo humano na caixinha de salsicha, né? Fazer. É isso aí, ou seja, até onde que nós chegamos, né? O mundo enlouqueceu, né? O cristianismo sob ataque. Mais de 400 igrejas foram alvo de atos hostis nos Estados Unidos. É inacreditável. A Alemanha, na Folha Gospel aqui, ó, a Alemanha, país da Reforma Protestante, é um dos menos religiosos do mundo. Corrobora com o que o pastor Isaías vinha falando aqui agora, né? No Guia-me, mais de 87 mil pessoas pedem fim de clube satânico para crianças nos Estados Unidos. É algo inimaginável. Impressionante tudo isso, né? Por que isso, né? Ou seja, qual que é a situação no sentido religioso? E vamos colocar aqui no sentido cristão, né? Porque tudo isso que nós vimos aqui está relacionado a um ambiente até mesmo cristão. Então, há 4 pontos importantes que está sendo colocado agora na tela para vocês, que, na verdade, compreendem causas da reação do mundo, do distanciamento do mundo com relação aos valores já pregados e estabelecidos por Deus para a sociedade, para o próprio homem e para aquilo que é a experiência do homem com Deus, né? O primeiro é o distanciamento do Pentecostes. Então, por que nós falamos isso? O distanciamento do Pentecostes, o Pentecostes foi o início da igreja, quando o Espírito Santo foi derramado. Então, o homem, ou seja, muitos, na igreja primitiva, ela começou a caminhar, mas ela se distanciou do Pentecostes. A igreja fiel, ela continuou a sua caminhada, mas muitos se distanciaram. Ou seja, Espírito Santo para quê? Para que o Espírito Santo para conduzir? É um cristianismo que não tem os mistérios do corpo, o sangue e a palavra. E nós vamos vencer exatamente pelo poder do sangue e da palavra. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Está em Apocalipse 12, 11. A profecia, não existe mais profecia. E sem profecia, a própria Bíblia diz, o povo se corrompe. Também a revelação. Sem revelação, não há como ter o governo do Espírito Santo. Então, o esfacelamento do cristianismo, quando nós falamos de cristianismo, nós estamos falando de uma instituição que aceita qualquer tipo de colocação de alguém que se diz cristão. Então, é algo que está completamente aberto e está relacionado a esses 4 pontos. Está distante do Pentecostes, sem os mistérios, sem a profecia e sem a revelação. E, na verdade, isso contribui de forma enfática para aquilo que nós vimos, né? Tudo aquilo que está sendo noticiado hoje em uma sociedade que perdeu completamente a direção, perdeu a estrutura, perdeu toda a esperança de continuar, na verdade, vivendo e tendo uma certeza de dias melhores. Nós sabemos que os dias melhores estão relacionados àquilo que o Senhor Jesus prometeu. Somente aqueles que creem, que entregaram sua vida ao Senhor Jesus, que vão ter os dias melhores, que não é nessa vida, mas é na eternidade que Deus preparou para nós. Interessante que alguns se dizem ser pentecostais, algumas igrejas, mas se afastaram do Pentecostes. E um dos principais legados da ressurreição é a comunhão, a partir do Pentecostes, do derramado do Espírito Santo, onde os irmãos tinham tudo em comum. E por isso mesmo que há um grande cuidado
E isso, o Pentecostes, o derramar sem medida do Espírito Santo, a profecia do profeta Joel, né, em relação aos jovens, né, a forma como o Senhor visitaria os velhos, os varões. Então, essa é uma bênção maravilhosa para nós. E quando a palavra fala sem a profecia o povo se corrompe, quando nós olhamos no original, sem a profecia, sem a operação do Espírito Santo, o povo se desvia do caminho. Nós precisamos da palavra do sangue, são elementos que a igreja do Senhor, no tempo profético, já venceu. E ela venceu pela palavra e pelo sangue. E tudo aquilo que o Senhor tem uma bênção para nós vai ser alvo de oposição. A palavra, hoje, o homem quer secularizar a palavra, quer desvalorizar a bênção do sangue, mas para nós a vitória da igreja está na palavra e está no sangue. E por isso mesmo que o homem, ele sem a revelação, ele se corrompe, sem o governo do Espírito Santo, o homem não é nada. E por isso que o evangelho, sem a operação do Espírito Santo, ele caminha para o misticismo, ele caminha para a superstição. Então por isso que nós precisamos a cada dia deixarmos ser dirigidos pelo governo do Espírito Santo. E nós olhamos para o risco daqueles que se afastam no Pentecostes. Olha a quantidade de notícias de igrejas, de escândalos, de tantos problemas de um povo que quer governar a si mesmo e não deixar ser conduzido pela ação do Espírito Santo. Pastor Isaías, me chama muita atenção que esse aspecto religioso está falando dos ministérios em ruínas, né? Essa é a chamada que nós temos que lembrar aqui. É claro que a importância da formação de pessoas dentro da palavra, do conhecimento bíblico e, claro, né, a revelação pelo Espírito Santo, no sentido de que as pessoas possam viver de acordo com a palavra de Deus, mas sem usar a razão para isso. E nós vemos aqui manchetes que estão mostrando a realidade de certos sacerdotes que estão se entregando, estão se vendendo nessa hora por nada. E eles deveriam estar cuidando das ovelhas, conduzindo ovelhas, orientando as ovelhas, e, no entanto, eles estão embarcando em certas coisas que não tem nada de suporte na palavra de Deus. Então, eu chamo a atenção para isso. Você quer realmente entender o que nós estamos falando, das profecias dessa última hora, do momento difícil que nós vamos ainda enfrentar, não é? Porque é densas trevas que vêm sobre o mundo, mas nós precisamos de servos fiéis, servos valorosos, servos que conhecem a palavra e que vivem da palavra, não apenas que estejam pregando e anunciando, e porque conheceram e fizeram mais e mais cursos e mais conhecimento. Não, a bênção não está no conhecimento humano, a bênção está naquilo que o Espírito Santo tem a liberdade de operar através dos ministérios. Muito bem, é isso mesmo. Então nós encerramos aqui esse episódio, né, despedindo os pastores aqui presentes, pastor Isaías, pastor Edilson. Paz do Senhor. Amém, paz do Senhor. Despedimos de você também. Continue conosco. E com relação aos episódios anteriores, nós falamos nesses últimos episódios sobre a situação decadente da sociedade, a sociedade dos últimos dias. É só você recorrer ali ao podcast deste programa, que você vai encontrar todos os episódios para você participar também. A todos a paz do Senhor Jesus.